Eu sou o Fábio Suter e aqui tem opinião. 7 dias após a eleição presidencial que definiu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil no dia 30 de outubro de 2022, as manifestações continuam por todo o país. Final de semana recheado de protestos solicitando um Brasil livre. E me faz refletir agora e vivenciar o que aconteceu logo depois das eleições, no dia 30 mesmo, quando a vontade de 60 milhões de brasileiros começou a ser desrespeitada, quando manifestantes foram para as ruas, começaram a bloquear espaços públicos, rodovias federais e rodovias estaduais, com basicamente o apoio e a conivência da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual. Em todo o Brasil. Pontos. Milhões deixaram de ser arrecadados. Empresários com dificuldade para poder trabalhar, pois não tinham mais matéria-prima. O Brasil que estava se pregando era o Brasil da discórdia, da desunião. E isso se refletiu logo após as eleições. Empresários ainda, inclusive na nossa região aqui no Sul, que patrocinam funcionários que deveriam estar trabalhando em uma vigília permanente de forma correta, pois o direito de se manifestar é livre, mas não pelas pautas existentes, solicitando renúncia de todos os ministros do STF, querendo uma nova eleição presidencial, atos inconstitucionais. E que se a polícia, principalmente, tiver agido de forma, ou se agiu de forma correta, o que nós percebemos que não, durante todo o período quando o direito de ir e vir foi cerceado, direito garantido pela Constituição Federal, se a polícia, o seu sistema de investigação agiu corretamente, todas essas pessoas devem ser responsabilizadas criminalmente na justiça. Todas elas cercearam o direito do cidadão, cercearam o nosso direito. Inclusive aqueles que votaram também no Bolsonaro também se sentiram ultrajados e humilhados de ter que muitas vezes ficar 6, 7, 8 horas numa fila para poder passar por um pequeno trecho, porque esses não admitem que a eleição aconteceu e que o seu candidato perderam. No Brasil todo, em termos de manifestação, vou colocar aqui em números bem simples. Nós somos uma população de aproximadamente 214 milhões de brasileiros. Desde o dia 30, aproximadamente, eu estou chutando já, 4 milhões de brasileiros foram às ruas fazer fechamentos de rodovias estaduais, federais, fazer festa, carne, cerveja. E eles estavam lutando pelo quê? Qual era o direito? Um direito inconstitucional de querer uma nova eleição, de pedir a renúncia de todos os ministros do STF. Estavam fechando o Brasil por quê? O que de legal tinha em todo esse manifesto? Nada. O empresário fazendo a sua parte, uma grande parte dele, eu não digo maioria, porque muitos baixaram a cabeça, aceitaram o resultado, apesar de toda a pressão que se fez durante a campanha para que seus funcionários, né, coerção, intimidação, ameaças, para que votassem no candidato que eles queriam, que era o Bolsonaro. E muitos deram a resposta justamente ao contrário, acabaram foram às urnas para votar no outro candidato. Nem queriam votar nele. Votaram só pela intimidação que sofreram durante esse período. E o empresário, uma parte deles, não aceitando, resolve financiar de uma certa forma esse tipo de atitude desses protestos. Com relação à oração, direito de se manifestar, é tudo tranquilo. O nosso país é feito e é propício para isso também. Nós temos que gritar, nós não podemos ficar calados. Agora, nós não podemos ser pressionados a nos manifestar por interesse de um patrão. Mas, como em todo lugar, tem aqueles que são funcionários de confiança, e para não dizer realmente aqueles que estão ali ligados demais ao empresário, quase que um xeleléu, vamos dizer assim, né? Que faz tudo que o patrão disser, esses estão para as ruas fazendo manifestos, protestos aqui na nossa região. Empresários alguns
bancando que funcionários vão para lá, passam 24 horas rezando, pedindo que isso ou aquilo aconteça, que tenha uma outra eleição, final de semana, o Brasil aí. Vamos botar aí também na faixa aí que 14 milhões, nunca na vida, mas 14 milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil para fazer essa solicitação, para que se destitua o STF, para que o Lula não tome posse. Fantasia. O empresário está caindo e colocando na cabeça dos outros uma fantasia. Isso não vai acontecer. Quem corre o risco, e a gente sabe, a partir do ano que vem, quando tudo estiver liberado, todos os arquivos secretos de 100 anos de sigilo forem liberados, quem corre o risco de ficar inelegível por 8 anos é o atual presidente, o Jair Bolsonaro. É isso que acontece. Mas o empresário, através da sua força, é continuar mantendo esse protesto. Só vamos sair das ruas. Ele não está lá, o empresário. O funcionário dele está, né? Nós só vamos sair da rua e parar de protestar quando as coisas acontecerem do jeito que nós queremos. Não dá. O choro é livre, mas baixe a cabeça sobre esse aspecto e levanta ela ao mesmo tempo e vamos começar a trabalhar para o próximo ano. Milhões, bilhões deixaram de ser arrecadados aí durante quase uma semana pelos atos que não foram contidos a tempo pela Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e aonde se tinha manifestação, eles não coibiram. É isso que aconteceu. Agora, vamos fazer uma conta bem simples. Nos protestos de bloqueio de rodovias, 4 milhões de pessoas. Agora, nos finais de semana, o protesto, a oração. Eu estou exagerando, estou botando números aqui estratosféricos. 14 milhões de pessoas foram para a rua, vamos supor, em todo o Brasil, se manifestar para que a coisa mude. Nós somos 214 milhões. 58 milhões votaram no Bolsonaro e 60 milhões votaram no Lula. Vamos fazer número redondo. Que 120 milhões ficaram divididos entre um e outro candidato. Sobra ainda 96 milhões. Se você botar de um lado 96 milhões e botar os outros 104 milhões que não estão protestando, que estão na rua, estão insatisfeitos com o resultado, sim, insatisfação é normal. São 200 milhões, quer dizer, 14 milhões, essa é a democracia que nós queremos, 14 milhões querem incutir na mente de 200 milhões que a democracia está errada, que os votos foram dados errados, que quem se elegeu não deveria se eleger. Mas é democracia, o voto do povo prevaleceu. É isso que esses grupos não querem aceitar. Querem impor 14 milhões, querem impor a 200 milhões de pessoas que a eleição foi fraudada, teoria da conspiração, só acredite se isso acontecer, porque fizeram uma live de lá e derrubaram a live. A maior hipocrisia do mundo é quando o ser humano não quer ver a olhos nus o que está na sua frente. É simples. Só olhe, aceite. Você, 14 milhões, que eu estou botando número estratosférico, eu acho que não deu nem 5 milhões nisso tudo, mas 14 milhões estão querendo exigir que 200 milhões se curvem à vontade de 14 milhões. Isso não vai acontecer. O Brasil vai levantar a cabeça, tocar em frente e, como já disse, se não estiver bom, trocamos novamente. Essa é a harmonia e a riqueza da democracia. Tenha consciência, abra a sua mente. Famílias estão separadas por causa da política. Você acha que o político está preocupado com algum de nós? De forma nenhuma. O povo é o gado para ser manuseado para o lado que eles quiserem. Jair Messias Bolsonaro a vida toda viveu do dinheiro público. Agora vai para a sua aposentadoria como presidente da República, vai continuar recebendo. Mas mesmo assim parece não ser o suficiente. Vamos criar a harmonia que nós tínhamos no passado. Vamos voltar a viver como irmãos, como amigos, e não com ódio e rancor. Obrigado a você, bom dia e até a próxima.